Olá, pessoal. Eu sou Erickson Prata, especialista em Lean Manufacturing, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula que eu já havia gravado sobre Kaizen, a Semana Intensiva de Melhoria Contínua. Esta aula, ela tem 4 módulos. O primeiro módulo fala sobre treinamento, fala sobre a questão do conceito e metodologia do Kaizen. E o segundo módulo fala da preparação, como preparar para a semana intensiva. Então, eu vou disponibilizar esses 2 módulos para vocês e espero que vocês gostem. E depois eu disponibilizo o módulo 3 e o módulo 4. Então, o módulo 1 vai falar sobre a parte conceitual e a parte de metodologia da aplicação da semana Kaizen. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do curso sobre a implantação da semana Kaizen para a melhoria dos processos. Esse é o módulo 2. Meu nome é Erickson Prata. Nós vimos no módulo 1 a definição do escopo e da equipe. E agora, no módulo 2, nós vamos trabalhar a questão dos treinamentos necessários, né? Os treinamentos necessários para conduzir os processos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação da semana intensiva. O módulo 3 é a execução da semana intensiva e o módulo 4 que é acompanhamento e execução dos resultados. Bom, dentro desse módulo 2, que nós vamos falar sobre treinamentos necessários e preparação da semana, nós vamos começar por treinamentos. Quais são os treinamentos que são necessários para a execução dos trabalhos? Então, quando nós falarmos de um tema de melhoria do ambiente de trabalho, nós podemos trabalhar com 5S. Quando nós falarmos de aumento da produtividade no posto de trabalho, nós podemos trabalhar com 5S e padronização. Melhorias das condições de segurança, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de segurança. Melhorias do fluxo de produção, nós podemos trabalhar com o Lean Manufacturing e o 7 desperdício. Controle da variabilidade de processo, nós temos 2 treinamentos aqui, nós vamos falar sobre padronização e vamos falar do método de solução de problemas. Redução de custos, também podemos falar do 7 desperdício. Quebras de equipamentos, né? Quebra de qualquer tipo de equipamento, nós vamos falar da manutenção autônoma. Tempo de setup ou troca, gente, SMED é uma ótima ferramenta para nós, para treinamentos. O SMED ele serve tanto para a área administrativa quanto para a área produtiva, e redução de estoque, né? Aí redução de estoque também para a área produtiva e administrativa, e nós estamos falando também do Lean Manufacturing, os 7 desperdícios. Bom, agora já entrando na parte da preparação, só lembrando que todo esse processo que nós falamos em termos da semana intensiva, nós passamos pelo DMAICS, né? Então aqui tem o D do definir, o M do medir, o analisar, o implementar, o controlar e o padronizar. Mas nós estamos agora na fase da preparação. A fase da preparação ela leva mais ou menos de 1 a 3 semanas, e o principal objetivo da preparação é compreender o estado atual, aonde estamos, né? Ou seja, como estão as coisas hoje. Então nós temos algumas atividades que o grupo deve desempenhar durante a preparação. Coletar as informações que são necessárias para a semana intensiva, verificar os dados, se os dados são confiáveis, definir ou medir, quantificar o problema usando indicadores, definir claramente a situação atual. Então, pessoal, na fase da preparação é o levantamento de todas as informações que vão ajudar na semana intensiva. E um detalhe muito importante é que essas informações elas devem ser de uma certa forma mais visual. Por que mais visual? Porque quando nós entrarmos na semana intensiva, nós colocarmos lá todos os painéis, todas as informações da semana, durante a semana intensiva, se essas informações estiverem de forma mais visual, isso facilitará o trabalho dos integrantes para enxergar as oportunidades. Pensando também na preparação,
O estado atual, né, ou a base, pode ser definido usando algumas técnicas. Levantamento da análise de dados históricos, os indicadores de performance, as análises de produtividade, o mapeamento do fluxo de valor, ou o mapa ou o fluxograma de processos. Isso é muito importante, gente, porque facilita demais na visualização. As informações e análise, como eu deixei claro para vocês do grupo, devem ser todas visuais, para facilitar a compreensão de todos. Bom, aqui é só um exemplo de preparação sobre um fluxograma de processo, né? Como que nós estamos hoje. Aqui um exemplo de compost-it, que nós podemos fazer a situação atual, descrever de onde que sai, para onde que vai, quais os setores, quais são as informações que para cada tipo de atividade, você coletar aqui quais são os documentos que nós temos que preencher, né, para fazer a atividade. Isso aqui é uma ótima coisa para nós avaliarmos durante a semana quais oportunidades que nós temos de melhoria, até mesmo de eliminar essas atividades que estão aqui, ou de reduzir essas atividades em termos de informações, alguma coisa nesse sentido. Então, todas as informações que forem importantes serem levantadas durante a preparação, vai ser muito útil durante a execução, né? Bom, falando um pouquinho sobre a definição do estado atual, criar um indicador que a gente possa medir, né, medir o problema ou utilizar uma base de dados existente. Exemplos de indicadores: OEE, produtividade, lead time, custos. Pessoal, não é somente esses indicadores, mas isso aqui é só um exemplo, mas todos os indicadores que o grupo achar necessário, que é importante, para que vai ser útil para avaliar as condições, para reduzir as variabilidades, reduzir os problemas, reduzir as oportunidades, é importante. Na fase da preparação, é bom também desdobrar os indicadores usando a técnica de cascata de Pareto. Você abrindo aqui os principais itens para nós tentarmos identificar o nível mais baixo das informações para a gente realmente conseguir colocar ações naquilo que a gente identificar como causa raiz. Um outro documento importante, ou uma coisa que facilita bastante, é o mapa de fluxo de valor. Se você não fizer um fluxograma, pode fazer o mapa de fluxo de valor, e aqui tem algumas técnicas, né, de estoque, transporte, a transformação, quando tem um quadrado, a inspeção ou uma espera. Então, nesse fluxo aqui, a gente só vê estoque, transporte, transformação. Estoque, transporte e transformação. Mas pode ser também que a gente encontre dentro de um fluxo, um mapa de fluxo de valor, ou dentro de um fluxo produtivo ou um fluxo administrativo, algumas inspeções, algumas esperas que a gente coloca dentro do fluxo também para facilitar a visualização e enxergar oportunidades. Também dentro da definição do estado atual, se for um processo produtivo, se for uma troca, tem uma técnica de SMED para a gente definir como reduzir o tempo de setup, né? Setup é troca de ferramentas, então se a gente está falando na área produtiva, o SMED ele é muito bem aceito para a gente realmente identificar quais são as oportunidades que nós temos. Filmar uma troca, a partir do filme listar todas as atividades executadas e medir o seu respectivo tempo de execução. Outra ferramenta importante é melhorar os 5S da área, né? O estado atual pode ser definido usando um checklist. Como é que nós estamos em termos de 5S? Isso pode ajudar muito na fase da execução. Fazendo isso na preparação, faz uma inspeção detalhada que serve como base de melhoria para a semana intensiva. Bom, uma outra ferramenta que a gente pode usar é o diagrama de espaguete.
ele pode ser utilizado para medir os deslocamentos do operador ou de algum equipamento, né? Aqui nós estamos trazendo o deslocamento de operador. Olha quantas vezes que o operador se desloca. E aqui o tempo de uma empilhadeira, né? Olha quanto que a empilhadeira se desloca dentro de um processo produtivo. Aqui o deslocamento são quase 2 km. Aqui o deslocamento do operador são quase 4 km. Então, isso ajuda a melhorar a forma de nós enxergarmos as oportunidades dentro do nosso trabalho para a semana intensiva. Bom, gente, uma vez que nós temos a condição inicial bem definida, que vai nos ajudar muito lá na semana intensiva, nós precisamos definir algumas metas, né? Meta SMART, meta específica, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo, dentro de um espaço de tempo. Então, reduzir o tempo de setup em 20%, aumentar a produtividade do posto de trabalho em 30%, reduzir o estoque em processo, né, o WIP, de 15 para 9 dias. Então, vocês verem que as metas, elas são metas específicas, né? Elas são metas mensuráveis, elas são metas atingíveis, relevantes e dentro de um espaço de tempo que a gente tem que definir para cada grupo de trabalho. Bom, as metas, ela valoriza muito as pessoas do time e o conteúdo do que foi feito e do que será feito, né? As metas podem ser revisadas pelo gestor durante a semana intensiva. Metas que forem apenas simuladas não podem ser consideradas como concluídas. Nós temos que ter metas que realmente seja efetiva e que tenha a implementação dela verificadas. Os grupos têm que ter algum resultado durante a semana intensiva. Gente, não dá para fazer uma semana intensiva sem ter resultado. Isso é uma coisa extremamente importante que a gente não pode abrir mão durante a semana intensiva. A meta somente pode ser estabelecida após a situação atual. Aquilo que eu comentei com vocês, definida a situação atual, aí define-se a meta que nós queremos atingir. E uma coisa, quando se fala de um grupo de trabalho, de um Kaizen, nós não estamos falando de meta de 5%, 10% não, pessoal. Nós temos que pensar grande, nós temos que ter metas de 20%, 30%, 40% para nós realmente trabalhar com muito comprometimento, com muita motivação para que a gente possa realmente atingir as metas. Um outro detalhe, os dados não podem ser somente puxados pelo computador ou serem baseados em fala das pessoas. Nós temos que certificar. Vá ao Gemba, verifique os dados, verifique se os dados realmente que estão no computador, eles estão realmente representando a realidade. Ou seja, na fase da preparação, é uma fase que realmente ela demanda um tempo de 1 até 3 semanas, porque todas essas informações elas são relevantes para a semana intensiva. Vocês perceberão que na semana intensiva, que nós vamos falar no módulo 3, é uma semana de muita ação, de muita atividade, análise, mas principalmente implantação. Mas para que tenha uma semana intensiva muito produtiva e eficaz, a fase da preparação ela é extremamente importante, porque ela vai levantar todas as informações que vai dar matéria-prima para a semana intensiva. Bom, com isso, nós fechamos o módulo 2 desse treinamento, desse curso. Nós depois voltamos para o módulo 3, que é a semana propriamente dita, e o módulo 4, que é fechamento das ações e a sustentabilidade. Obrigado a todos. Grande abraço.